Bonjour à tous, bonjour Déborah. Bom dia, Lohan. Alors aujourd'hui nous sommes là pour faire une étude comparative. Hoje estamos aqui para fazer estudo comparativo. Nous allons comparer un produit similaire, une version au lait pasteurisé et une version fermière au lait cru. Vamos comparar dois produtos que são iguais, uma versão de laticínio com leite comprado e uma versão feita na fazenda de leite cru. Nous sommes bien d'accord, nous ne sommes pas là pour dire qui est meilleur ou qui est moins bon, il y en a pour tous les goûts. Nós não estamos aqui para falar qual que é o melhor e qual que é o pior, tem para todos os gostos. Nous sommes surtout là pour dire quelles sont les différences. Nós estamos aqui somente para dizer quais são as diferenças. Si on regarde la pièce entière, on voit tout de suite que ce n'est pas le même fromage. Se a gente olha a peça inteira, vocês vão ver e dizer, não é o mesmo queijo. On voit ici une croûte beaucoup plus uniforme. Aqui a gente tem uma casca muito mais uniforme. Oui, toutes les couleurs sont à peu près dans la même palette. Todas as cores são na mesma paleta de cores. Ici, on voit une croûte avec beaucoup plus de relief. Aqui a gente tem uma casca com muito mais relevo. Et la palette de couleurs est beaucoup plus large. E a paleta de cores é muito mais larga. On a un fromage un peu moins régulier. Queijo menos regular. Et si on sent légèrement les fromages, E se a gente sente o queijo, o cheiro do queijo, l'intensité olfactive est plus puissante sur ce fromage-là. a intensidade aromática é muito mais poderosa nesse queijo aqui. On a un fromage qui sent un peu plus la cave. A gente tem queijo que sente mais o cheiro de cave. Alors, la version pasteurisée, Aqui a versão pasteurizada. les laits de plusieurs exploitations. Então a gente misturou o leite de várias fazendas para fazer esse queijo. On a quelque chose d'homogène, Alguma coisa homogênea. aussi bien dans la pâte que dans la couleur. É tão homogêneo na massa quanto na cor, na textura quanto na cor. C'est assez fondant, É bem colante na boca, derrete na boca. c'est fin, légèrement farineux, É fino, ligeiramente farinhoso. une pointe de sel. Tem uma pontinha de sal. Fait penser au jambon de la même région. Me faz pensar no presunto da mesma região. On va passer sur la version fermière au lait cru. Agora a gente passa para a versão com leite feito da fazenda. On n'a pas tout à fait la même couleur. A gente não tem a mesma cor. La pâte est moins régulière. A massa é mais irregular. L'odeur est plus animale. O odor é mais animal. On a l'impression d'avoir une pâte plus dense, plus A sèche. gente tem a impressão de ter uma massa mais densa e um pouco mais seca. On a une pâte un peu plus collante, A gente tem uma massa que derrete ainda mais na boca. un peu plus asséchante, Ela seca a boca um pouco. salée Salgada et très umami. e muito umami. Et chaud. E quente. Ça reste longtemps. Fica longo tempo na boca. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût. Muito gosto. Et puis après, le fromage reste là. E depois a gente sente o queijo aqui na garganta. C'est un mélange d'animal et de sel. É uma mistura de gosto animal e de sal. Alors, on est moins dans l'équilibre. A gente tá menos no equilíbrio. J'allais dire, ça c'est la version domestique et ça c'est la version sauvage. Esse é queijo doméstico e esse é queijo selvagem. Alors, à vous de savoir A vocês de saberem si vous préférez les animaux domestiques ou les animaux sauvages. se vocês preferem os animais de estimação ou os animais selvagens. Bonne dégustation. Boa degustação. Merci, Laurent. Merci.